Olha só, gente, e o Fala Carlão especial desse sábado começa aqui no bairro de Higienópolis. Vocês vão ver aí que nós estamos com a vista exclusiva. Nós estamos dentro de um camarote, praticamente, aqui do estádio do Pacaembu, que é a humilde residência aqui do Dr. Wilson Rondó. E agora a gente vai dar uma voltinha aqui, porque nós vamos sentar ali no nosso estúdio, que ele preparou aqui um estúdio, na sala dele, para a gente conversar aqui e falar sobre vinho. E eu tenho reuni aqui duas celebridades falando de vinho, duas pessoas da mais alta das prateleiras em vários mundos. Mas hoje a gente vai falar desse mundo maravilhoso do vinho. Eu estou falando do Dr. Wilson Rondó, que agora está aqui do meu lado esquerdo, que é o nosso anfitrião, está recebendo a gente aqui na sala, na casa dele, para a gente falar sobre esse tema. Dr. Rondó, obrigado pela gentileza de nos receber aqui, viu? Vendo você e a todos, para que a gente possa bater um papo aí, bem assim, agregador, né, falando sobre vinho, porque o vinho, você sabe, né, ele é conciliador, e as pessoas precisam ouvir isso, dividindo, e é assim que a gente evolui. O ser humano evolui, para evoluir tem que aprender a beber vinho. Lembre-se de uma coisa, o homem é o único animal que bebe sem ter sede. Convém que o faça com discernimento, como nós estamos fazendo aqui, e fazemos no Clube do Vinho, que o nosso gestor, o Caseri, é quem manda, o responsável, que cria toda essa condição para que a gente possa evoluir em termos culturais, porque no fundo o vinho é um alimento e é cultura, né? Maravilha! Bom, gente, já deu uma palhinha aqui, o Zé Roberto Caseri, que está aqui do meu lado direito, é o cara que teve a honra, veja só, a honra de prefaciar esse livro aqui. Pega o livro aí, doutor, mostra lá o livro, mostra mais alto aqui para o pessoal ver o livro. Meu Doutor o Vinho, o livro do Dr. Wilson Rondó. Eu tive a honra de ir lá no lançamento desse livro, na noite de autógrafos, lá no Clube Paulistano. E você acha que as coisas acontecem, é uma coincidência? Não, não é coincidência não. Aqui do meu lado, Zé Roberto Caseri, o homem que lidera o Clube do Vinho Paulistano, se é que a gente pode falar em liderança. O Caboclo tem 282 pessoas que acreditam nele, acreditam em tudo que ele faz. Ô Zé Roberto, obrigado pela sua gentileza estar aqui conosco, viu? Ô, Carlão, eu que agradeço essa oportunidade da gente fazer um bate-papo aqui. Meu agradecimento especial ao meu amigo Rondó, que está nos recebendo aqui. Isso ele o faz com bastante frequência. É um lugar que nós sempre escolhemos pela forma acolhedora que ele nos proporciona, com a sua equipe aqui, a Cláudia, que dá um suporte sensacional. E agradeço a você e a sua equipe também por estarem aqui, para a gente poder dar esse bate-papo, levar a nossa mensagem de como se organiza os eventos do nosso Clube do Vinho Paulistano, e o que ele representa hoje para a nossa comunidade dentro do Clube Paulistano. Olha só, mas antes da gente continuar explicando aqui o que é o Clube do Vinho Paulistano, como é que foi o livro do Dr. Rondó, o que ele tem dentro desse livro, eu queria, Zé Roberto, que você começasse explicando o seguinte: não tem nenhuma coincidência o fato de você ter sido o prefaciador desse livro do Dr. Rondó. Então eu queria que você explicasse por que você prefaciou e como surgiu a ideia desse livro. Bom, isto é uma história que tem muito a ver com a nossa amizade construída no Clube Paulistano e um evento que, digamos, abalou a humanidade, foi a pandemia. Durante a pandemia, o clube se fechou, naturalmente, como todas as atividades ficaram encerradas, né, fechadas, se estabeleceu o trabalho online e restaurantes fechados, tudo fechado. E aí nós não tínhamos, digamos assim, o que fazer. Tá? Então, mas não deixamos de fazer aquilo que a gente sempre gostou de fazer, ou seja, as nossas caminhadas aqui no bairro de Higienópolis. Nós somos vizinhos e toda manhã nós nos encontrávamos
tomávamos um sol, fazíamos uma caminhada e tal, e sempre falando sobre o nosso Clube do Vinho. O Clube do Vinho ele foi fundado em 2017. Nós vamos este ano completar 7 anos do Clube do Vinho. E o meu amigo Rondó, ele já era, nessa ocasião, já era um dos nossos confrades, já se interessava bastante pelo que o vinho oferece na sua parte de nutrição. A gente fala sempre nos famosos resveratrol, que é assim, um antioxidante, né, muito forte que existe no vinho. E começamos dentro daquele momento assim de, digamos assim, quase que ociosidade, começamos a pensar, por que não? O Rondó ele tem vários livros, várias obras sobre uma gama enorme de temas, e aí pensamos sobre um livro sobre o vinho, mas não um livro que focasse a questão da harmonização e tal, porque isso é uma coisa assim, digamos assim, muito vulgarizada. Hoje é muito conhecido. Isso é comum. É uma commodity, exatamente. Isso. Então aqui nós aliamos expertise do Rondó, pela sua formação médica, com a minha experiência de 20 e tantos anos nesse universo do vinho. Então nós pensamos, por que não? Vamos fazer uma obra, nesse momento, focando as virtudes do consumo do vinho. O Rondó tem uma bibliografia extensa sobre o tema, a vivência dele na França sobre a cultura do vinho e a minha percepção sobre as variedades que o mundo do vinho produz, as castas, os países. Então, nós juntamos essa experiência e começamos esse trabalho. Foi um trabalho mais ou menos, eu não diria a 4 mãos, seria, digamos, um pouco de vaidade da minha parte, mas eu tive a oportunidade de mais ou menos ir direcionando o enfoque do Rondó com a sua técnica, com seus conhecimentos, e nós fomos assim caminhando para chegar a uma obra dessa que apresenta ao público tudo aquilo que o vinho oferece de nutrientes, a parte boa do vinho, como consumir, inclusive, um dado muito importante que nós colocamos, algumas uvas que podem ser, digamos assim, no caso do vinho, coadjuvante no tratamento de algumas enfermidades. Maravilha. Vou aproveitar o tema que você falou de tratamento de algumas enfermidades e vou tomar a palavra dele e falar com quem realmente sabe de enfermidade, né? Aliás, o Dr. Rondó, ele é conhecido e a frase dele é uma frase que eu reputo espetacular, e lá no consultório dele não trata de doença, lá ele trata de saúde. Eu acho que isso é fundamental. Dr. Rondó, vem cá, o que as pessoas encontram nesse livro? Bom, nesse livro, como o Caseri estava falando, nós abordamos diversos assuntos com a expertise dele, com o que eu tive quando morei na França e juntando com o meu conhecimento médico. Basicamente, o livro conta a história de uma forma assim prática, para as pessoas entenderem como o vinho era consumido pelos reis, imperadores, faraós, até todos, e a importância que isso teve na história, na evolução, e depois, como os médicos na história, os pensadores, valorizavam o vinho em termos de saúde, inclusive a religião, né? Passou a ter o vinho como uma referência, a religião católica especialmente, que ele acaba fazendo parte de todas as sociedades, de todos os segmentos. E nessa evolução, eu conto essa história, né, ilustro, e chego ao ponto dos médicos, especialmente da Europa, onde mais desenvolveu o vinho, especialmente a França, e como eles tratavam os vinhos para a terapêutica. E isso, desde 1300 já se tinha compêndios falando dos benefícios do vinho, né? E o uso em termos de saúde. E tudo isso eu fui
estudando, pesquisando e com convívio com profissionais médicos na França que também gostavam de vinho e com literaturas de médicos antigos que já tinham falecido, mas que traziam uma abordagem importante, mostrando os benefícios do vinho em determinadas doenças, né? E isso realmente uma maturidade no sentido de entender que o vinho é um alimento. E não pode também se dizer que o vinho é o remédio que vai, ele sozinho, curar um paciente. Mas também não se pode dizer que o vinho não possa fazer parte de uma terapêutica específica para cada doença. Por exemplo, a minha formação de cirurgião vascular foi feita na França. E lá nós operávamos os pacientes de grandes cirurgias, ou mesmo cirurgia de porte menor, quando já se liberava a dieta e já vinha uma garrafinha chamada Ancar de Bouteille, que é uma garrafinha que tem uma dose. E essas garrafinhas pequenininhas que a gente vê em restaurantes, vinha a garrafinha, a taça e a refeição dele. Para você ver que isso já era tratado com seriedade. Muitos aqui na América, no começo, entendiam que isso, como você usar um vinho para um paciente em recuperação. Não, porque o vinho é um remédio e nós, no Brasil, estamos a poucos passos disso ser aprovado realmente como um alimento, como já é na Europa. Bom, eu sugiro para você que vai precisar fazer uma cirurgia, vai fazer lá na França, né, meu? Depois dessa, na próxima cirurgia, eu quero fazer em Paris, hein, doutor? Com Esse certeza. é mais um motivo. Né? Com certeza, né? Aí você vai estar sendo bem amparado em termos de hidratação de pós-operatório, sem risco algum. Claro, tudo isso tem uma ciência, tem situações que realmente nós não podemos usar nenhuma bebida, né? Às vezes tem restrição até de líquido, que seja água, mas no caso do vinho, depende da uva, tem permissões para uma doença ou outra que se pode usar. E isso os médicos lá na França usavam com muita naturalidade. Então isso é uma diferença importante, né? Que eu acho que tem que ser mencionado. Eu vou pegar aqui, vou tentar aqui segurar o microfone e ler para vocês também algumas coisas bacanas que tem aqui nesse livro, né? Aqui o vinho, remédio secular, que o Dr. Rondon acabou de falar, mas assim, tem o que é o vinho, enfim, falando um pouquinho dos componentes, etc, etc. Mas o que chama a atenção aqui, que eu acho que eles colocaram algumas frases importantes aqui antes dos capítulos. Olha isso. A penicilina cura os homens, mas é o vinho que os torna felizes. Então, esse vinho também pode ser usado em análise, né? Com certeza, desde que o paciente esteja em condições, e isso é o médico que vai liberar ou não, né? Fica a critério médico, né, para que ele possa realmente indicar ou não o vinho. Pois é, gente, rapaz, eu gostei disso aqui. É por isso que o livro chama Meu Doutor o Vinho. Antes de falar aqui, voltar aqui para o Casé, que vai contar um pouquinho aqui dessa história do Clube do Vinho Paulistano, eu queria só ler essa primeira frase aqui, que é do Hipócrates. Olha só que coisa interessante. O pai da medicina, né? Pai da medicina. Então é gente que é da prateleira de cima do tempo dele lá, né? O vinho é algo maravilhosamente adequado ao homem, se na saúde ou na doença for administrado com a medida apropriada e justa. Bacana, né, gente? Doutor, segura o livro aqui um pouquinho, que agora eu vou pegar essa minha taça aqui. Tintim, hein, rapaz? Escuta, como é que surge a história do Clube do Vinho Paulistano? Um dia você acordou e falou assim, vou fazer o Clube do Vinho? Como é que foi isso? Por trás dessas iniciativas, sempre tem assim um fato, um evento, enfim, alguma coisa que nos motiva a tomar um rumo dessa natureza. No ano 2017, eu fui candidato ao conselho do Clube Paulistano. E nessa oportunidade, eu me perguntava, o que eu tenho para oferecer aos sócios do clube? E a resposta era
no meu passado, no meu currículo, eu não fiz absolutamente nada que pudesse apresentar ao sócio como um trabalho ou alguma coisa que tivesse uma referência de benefício para o clube. Pois bem, foi justamente neste ano que, então, me apropriando da minha experiência, da minha vivência nesse universo do vinho, e tendo conhecimento, sabendo que nós estávamos, o Brasil começava a viver uma espécie assim de onda no mundo do vinho, e eu já, com a minha experiência de mais de 20 anos, entendi que poderia ser ali a oportunidade de oferecer aos sócios do nosso CAP a oportunidade de experiências, novas experiências no mundo do vinho. Foi assim uma iniciativa bastante acanhada na época, consegui reunir um grupo pequeno de 13, 14 pessoas, porém, aliás, quero fazer uma parte, tive muito apoio da administração, da nossa diretoria, da equipe de bares e restaurantes, mas a coisa foi evoluindo nos anos subsequentes e passamos, então, a poder oferecer alguma coisa assim mais robusta, com seleção de vinhos, digamos assim, não propriamente oferecidos assim ao público em qualquer ponto de venda. Então, eu passei a explorar, junto aos diversos fornecedores de vinhos, alguma coisa nova para levar nas nossas experiências, com os nossos jantares, que nós organizamos mensalmente no Clube Paulistano. Então, levar sempre uma nova experiência, levar um vinho branco diferenciado, um rosé bacana, um espumante, aí um tinto bem selecionado, e tudo isso harmonizado com uma gastronomia onde o paulistano, o nosso Clube Paulistano, ele é bastante rico nessa área. Então, nós pudemos somar a minha experiência nesse mundo do vinho com essa qualidade da nossa gastronomia do Clube Paulistano. E aí oferecer ao sócio, aqueles apreciadores do vinho, essa oportunidade de ter um cardápio especialmente preparado para o nosso jantar e aqueles vinhos que sequer os apreciadores, participantes do jantar, têm ideia, né? É sempre uma novidade. É sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. Top de linha. Escuta, doutor Rondon, já que nós estamos lá no Clube Paulistano, eu queria saber o seguinte: há quanto tempo você é sócio lá do Clube Paulistano? Como é que a sua relação com o clube veio de quanto tempo? Olha, eu acho que eu entrei de sócio do Paulistano quando eu vim morar em São Paulo. Eu tinha 7, 8 anos, quando meus pais mudaram para São Paulo. E aí nós entramos de sócio do Paulistano e continuo lá até hoje. Rapaz do céu. Bom, mas então é pouco tempo, né, gente? É novinho, né? É recente. Quer dizer, você deve ter sentido muita saudade na sua... Você morou na França há quanto tempo? 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio você voltou, assim, voltava sempre? Não voltei nenhuma vez. Nenhuma vez? Gente, você ficou 2 anos e meio longe do Paulistano. O Paulistano era a sua casa. Era a minha casa, E você sabe que eu frequentava muito o Paulistano. E com a pandemia, né, que nós estávamos comentando, não dava para frequentar o clube, nós começamos a andar e isso surgiu, a ideia que evoluiu com o livro. E agora tenho ido mais, mas não com a mesma frequência que eu ia, né? Mas é um lugar que eu me sinto muito bem acolhido. Todos os sócios lá são pessoas muito agradáveis. Todo mundo lá é muito assim... você cria um ambiente como uma cidade do interior que todo mundo se conhece. Sim, verdade. É diferente de São Paulo, de qualquer coisa que é muito grande, que você nem
sabe quem é quem. Lá você vê uma pessoa, vê se ela passando uns anos, você vê ela envelhecer, você vê tudo. É como morar numa cidade do interior. Você sabe o que eu estou falando. Sei sim. Inclusive, tem uma amiga minha, a Elizabeth Chagas, que é sócia lá do Clube Paulistano, e que já te levou para fazer palestra num evento da Asbran lá, um evento de carne. O que me remete a começar a conversa com você, porque o Dr. Rondó tem outros, vários livros, eu vou deixar aqui eu só vou pegar esse gancho do sinal verde para a carne vermelha. E acho que não tem nada que combine mais com um bom vinho do que uma carne vermelha, né, Dr. Rondó? Ô, Carlão, a carne vermelha, ela é excepcional, o melhor alimento que nós temos. E acompanhado de bom vinho, fica perfeito, né? Agora me fala um pouquinho do livro Sinal Verde para a Carne Vermelha, porque esse livro veio depois, né? Sim, o meu livro da carne vermelha veio no momento que eu sempre fui filho de criador e fui criador, e eu vendo como se direcionavam as pesquisas, as informações em relação à carne, não batiam com o que se falavam negativamente da carne. Isso estou falando de estudos fora. Que depois eu morei na Califórnia também, fiquei lá um tempo e acabei me aprofundando em pesquisas num segmento bem interessante. Você também só mora em lugar ruim de vinho, né, rapaz? Califórnia, França, né? Rapaz do céu. Pois é, né? Só falta você ir morar no Espírito Santo do Pinhal agora. Acho que é o próximo. Pode ser, né? Pode ser, quem sabe, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver estudos que não batiam com o que se passava em relação à carne vermelha. Se falava muito mal. E ainda procura-se falar mal da carne vermelha. Mas não tem nenhum estudo que comprove que a carne vermelha seja maléfica. Aliás, ela só faz bem. E eu posso garantir uma coisa para vocês. A carne vermelha é o melhor alimento que nós temos no planeta. E especialmente a nossa. 94% do gado no Brasil é a pasto. E lá fora não. E o gado a pasto é realmente a carne real que nós, humanos, precisamos. Mesmo porque nós só somos humanos porque passamos a comer carne. Porque é isso que nos fez subir na escala animal e dominar toda a pirâmide das espécies. Senão, não teria acontecido isso. Então, graças à carne vermelha que nós nos tornamos humanos. E isso, cada dia mais, está ficando claro, apesar de uma luta incessante de se tentar destruir, pesquisas mostrando de forma negativa, mas não tem como. Acho que eles já deviam desistir, mas não está fácil, não. Mas a gente continua. Até na internet, vocês procuram um vídeo do Ariano Suassuna, que ele fala isso, né? Que, aliás, é uma entrevista que ele deu para o Jô Soares, que o Jô Soares perguntou que será verdade que ele, enfim, que ele não acreditava nesse negócio de vegetariano e tal, né? E ele fala lá, é muito engraçado, porque ele comenta que há milênios o cavalo e o ser humano eles viviam mais ou menos a mesma idade, né? E aí o cavalo continua vivendo seus 20 anos, que vivia tantos anos, e o homem, ele falou assim, eu comendo carne hoje já tô indo para os 80, viu? É isso aí, é isso aí. E se tomar vinho, é para 180. Vinho bom, né? Vinho bom, honesto. Vinho bom. Escuta, falando em vinho bom, né, rapaz, você tem uma responsabilidade muito grande, sempre escolhendo bons vinhos para a turma degustar lá, né? Sim, sim. É uma responsabilidade muito prazerosa. Por quê? Porque eu passo, digamos assim, entre um jantar e outro que eu organizo, eu passo fazendo degustações, conhecendo novos rótulos, enfim, eu tenho que fazer uma seleção qualificada. Então isso requer, da minha parte, pesquisas, contatos com fornecedores, inclusive fornecedores sócios do Paulistano. A sua vida é ruim, né? Pensa, a vida dele é dura, né, gente? Porque ele tem que ficar pesquisando, bebendo vinho, né? Doutor, a vida desse rapaz é triste. É triste. Não é fácil, não, viu? Eu não sei como é que ele aguenta. Eu também não. Eu tô ficando com dó de você, viu, Caselli? Ô, Caselli, já que você me deu a oportunidade, eu quero saber o seguinte, o que você fazia antes? Qual que era o seu negócio antes de... Porque você falou 20 anos de experiência, o caboclo tem 20 anos que ele só toma vinho, viu? Mas quando você trabalhava antes disso, o que você fazia? Bom, eu sou advogado, né? Sou formado, Entendi. trabalhei
muitos anos em associação de classe, ligadas à Fiesp, Federação das Indústrias, mas evidentemente que minha atividade profissional não excluía esse prazer pelo vinho. Né? Estava sempre associando, tá, as responsabilidades profissionais com o prazer do vinho. Como é que eu entrei nesse universo do vinho? Eu acho que, como a grande maioria dos brasileiros, o primeiro estágio chama-se Argentina. Eu sou um apaixonado pela cidade de Buenos Aires. Então, antes da pandemia, eu ia 4, 5 vezes por ano a Buenos Aires para conhecer os novos lançamentos de vinhos lá. Os vinhos argentinos são excepcionais. Então, eu comecei, através dessa experiência nesse país nosso vizinho, irmão, eu comecei a apreciar o vinho. Então, hoje, eu gosto muito, por exemplo, de ir à Espanha, conhecer os vinhos, novos rótulos espanhóis. Continuo dizendo que a vida dele é muito difícil, mas vamos lá. Bom, é claro que agora eu estou assim, mais com tempo disponível para isso, minha vida profissional, digamos assim, se acalmou, não é? Não tenho mais esse estresse, então agora eu aproveito. É um estresse, né? Porque é aeroporto e tal. É o estresse. Você já imaginou o estresse? Tem que escolher Buenos Aires, Madrid ou Paris. É um estresse. Não é fácil. E sabe o que acontece? Antes ele tinha que ir atrás do vinho. Hoje, os produtores, os fornecedores, eu não sei como aparece vinho na mão dele. Cada hora ele aparece com uma coisa mais interessante. Hoje vem tudo atrás dele, porque ele se tornou realmente uma referência no segmento. E ele é uma pessoa que ensina muito e agrega. Você teve oportunidade no Clube do Vinho, você viu como é. Aqui, no fundo, é uma escola de gastronomia e enologia, que andam juntas, e isso faz culturalmente um crescimento para cada um que está no momento de conseguir enxergar isso, que é excepcional. Obrigado, Caseri. Ô, Caseri, então, só para concluir aí, como é que anda a sua vida agora, então? Vai? Bom, minha vida eu posso dizer que é bastante prazerosa, né? Esse universo de vinho, para mim, é assim, uma atividade que preenche. Eu gosto muito de viajar, por exemplo, e sempre procuro ir a lugares onde o vinho é uma referência. Tá? Já estive na Califórnia, bacana. Canadá tem também seus vinhos muito interessantes. Suíça, conheci alguns vinhos brancos lá, maravilhosos. África do Sul? África do Sul, ainda não tive oportunidade, mas conheço muitos rótulos da África do Sul, são maravilhosos, são fantásticos. Austrália, também vinhos sensacionais. E eu nem estou nem falando de Chile, né? O Chile também produz vinhos excepcionais. Aliás, você não está falando também, mas você vai falar agora, que eu quero saber o seguinte. E o Brasil? Porque eu quero que agora é o seguinte, essa parte aqui vai fazer parte do nosso documentário Caminho da Fé e Vinho. Vocês viram aí o Dr. Rondó falar da importância da religião, não preciso repetir isso aqui, da importância do vinho no ritual da Igreja Católica, principalmente. Me fale, outro dia você me falou que teve lá em Espírito Santo do Pinhal, e fala como é que o Brasil está posicionado nessa seara. Então vamos lembrando que é jogo rápido. É jogo rápido. Bom, todos nós sabemos, né, do vinho da Serra Gaúcha, a excepcionalidade do nosso produto. Porém, nesses últimos 20 anos, nós estamos assistindo uma abertura de uma nova fronteira de produção de vinhos. Essa região da Mantiqueira, né, onde a maior referência, talvez, seja a vinícola Guaspari, a que produz vinhos de excepcional qualidade. Mas existem várias outras vinícolas estabelecidas nessa região. Eu citaria Espírito Santo do Pinhal, nós temos aí a região de São José do Rio Pardo, onde tem a Casa Verrone, ali na Itobe, que é uma cidadezinha pequena, Casa Verrone, sensacional. Ainda um pouquinho mais, depois da fronteira ali da Minas Gerais, nós temos aí a Casa São Geraldo, sensacional. Uma vinícola boutique chamada Stella Valentino,
também produz vinho de excepcional qualidade, inclusive fugindo um pouco da predominância das castas que estão sendo produzidas na região, que mais ou menos é Syrah, Sauvignon Blanc, e essa Stella Valentino está produzindo um vinho de altíssima qualidade com a uva Tempranillo. Uau! Tempranillo. Não diga. Sim, sim, sim. Um pedaço da Espanha por aqui. Pedaço da Espanha. Se deu muito bem. O meu amigo proprietário, Procópio, me contou toda uma história de vida da família secular que se estabeleceram naquela região. Então, o que nós assistimos hoje é que São Paulo e sul de Minas estão passando a incorporar, digamos assim, esse universo do vinho com produtos de altíssima qualidade, vinhos premiados, e que eu recomendo que conheçam. Infelizmente, como são produtos ou a produção é pequena, então, evidentemente, os preços também são um pouquinho salgados. Tá? Mas é uma questão de qualidade. Se oferece qualidade, pequena produção, preço vale. Maravilha. Ó, obrigado pela sua participação aqui. Esse Fala Carlão especial de sábado, viu, doutor? Top de linha. Já que você falou aí de vinho, deu vários exemplos, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Welles Pascoal, que é produtor lá do Felício, lá em Senador José Bento, na Serra da Mantiqueira, ali nos arredores da Serra da Mantiqueira, pertinho do Caminho da Fé, e agradecer todo o pessoal aí desse Caminho da Fé que me recebeu, pessoal da Casa Geral, do pessoal lá da Mirantos, o pessoal, enfim, da Terra Nossa, que me receberam lá, e outros que a gente ainda vai visitar. Doutor Rondó, para fechar essa história aqui do vinho, sinal verde para carne vermelha, a gente tem aqui seu livro maravilhoso aqui, o Meu Doutor o Vinho. Eu queria saber de você como é que essas duas coisas se conectam, e muito obrigado pela sua gentileza de nos receber aqui na sua casa. Eu acho que gravamos uma boa prosa, né? Carlão, uma satisfação. Nós sempre fizemos na clínica, hoje nós estamos tendo uma oportunidade diferente, com um ambiente mais agregador aqui, Sim. né? E realmente o vinho e a carne vermelha andam de mãos dadas, né? Uma boa carne com um bom vinho, a assimilação da carne é melhor, o aproveitamento e inclusive o preparo da carne usando vinho é a forma mais saudável de se fazer um bom preparo para um churrasco, para uma carne cozida. Então é fantástico. E além disso, você sabe, os queijos A2, que eu também tenho o livro, né? Sim, eu nem quis tocar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar até amanhã cedo aqui. E, na verdade, a impressão que me dá é que eles me convidaram também para fazer uma degustação aqui, né, gente? Aí, a Tatiane, que está aí atrás das câmeras, não está aguentando mais essa conversa, porque ela quer tomar um vinho, né? E eu também quero tomar um bom vinho. Aliás, nós vamos tomar um monte de vinho aqui, né, doutor Rondó? Com certeza, vinho de extrema qualidade e com pessoas amigas, queridas. Não pode ser uma equação melhor em termos de saúde. É isso, viva! É isso aí, gente. Viva! Quando a gente projetou, na verdade, esse Fala Carlão especial de sábado, uma das coisas que a gente mais queria falar no especial de sábado era justamente a história da gastronomia. E aqui a gente pôde ter uma conversa, pensa numa conversa top de linha. Falamos de gastronomia, falamos de cultura, falamos de vinho, falamos de queijo, falamos de um monte de coisa, falamos de amizade, falamos de história bacana, que é isso que, na verdade, une todos nós, assim, o desejo sempre de levar até você informação de qualidade, de levar até você um papo descontraído, mas que tenha muita informação. Obrigado, viu, doutor Rondó? Você é o cara. Obrigado, Carlão. O prazer é todo meu. A casa está sempre aberta para a gente poder fazer essas degustações e mais programas orientando e educando as pessoas no sentido de consumirem o vinho com essa moderação necessária, mas sabendo desfrutar de um produto como ele é. Maravilha, top de linha. Obrigado, viu, querido? Show de bola, hein? Eu que agradeço, Carlão. Você, mais uma vez, brilhante, sempre dando um suporte e apoio aí para que as coisas aconteçam nesse país, cara. Maravilha. Ó, eu espero que você melhore a sua vida. Eu tô com uma dó de você, viu, gente?
É isso aí. Não é, doutor Rondônio? É verdade. Pensa num caboclo que tem uma vida... Meu Deus do Uma céu. vidinha bem ruim. às vezes. Não é nada fácil não, viu? Eu imagino que não é. E eu tô achando que a minha vida era difícil, hein, gente? Tchim, tchim. Um abraço a todos vocês. Como a gente fala lá no canal Recalculando, que é outro canal aqui do nosso Carlão da Public, é o seguinte: saúde e felicidade. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê seguramente, com certeza absoluta, sábado que vem, aqui mesmo, em mais um Fala Carlão especial de sábado. Valeu, gente. Fui.